Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui conosco hoje. Espero que você esteja muito bem, com saúde, paz e disposição para aprender algo novo e maravilhoso sobre a natureza que nos cerca. Antes de começarmos, preciso fazer um aviso muito importante. Tudo o que vamos compartilhar aqui é de caráter estritamente educativo e informativo. As informações sobre a hortelã que você vai ouvir ao longo deste vídeo não prometem cura para nenhuma doença, não substituem o acompanhamento de um médico, nutricionista ou qualquer outro profissional de saúde habilitado. Se você tem alguma condição de saúde, faz uso de medicamentos ou está grávida, consulte sempre o seu médico antes de utilizar plantas medicinais. Dito isso, vamos mergulhar juntos nesse universo fascinante das plantas medicinais. E hoje a nossa estrela é a incrível, refrescante e poderosa, a hortelã. O que é a hortelã? A hortelã é uma planta herbácea pertencente ao gênero Mentha, da família Lamiaceae. Existem mais de 600 variedades de hortelã catalogadas no mundo todo, mas as mais conhecidas e utilizadas no Brasil são a hortelã comum, Mentha spicata, a hortelã-pimenta, Mentha vezes piperita, e a hortelã de cheiro ou menta, Mentha suaviolens. Ela é nativa das regiões temperadas da Europa e da Ásia, mas se adaptou tão bem ao clima brasileiro que hoje é cultivada em praticamente todo o país, nos quintais, hortas e jardins de milhões de famílias. É uma planta que praticamente se cuida sozinha, cresce com facilidade, se multiplica rapidamente e é extremamente resistente. A grande marca registrada da hortelã é o seu aroma, aquele cheiro fresco, mentolado e penetrante que a maioria das pessoas reconhece imediatamente. Esse aroma vem de um composto chamado mentol, que é o principal componente do óleo essencial da planta. É o mentol que explica a sensação de frescor que sentimos ao mascar uma folhinha de hortelã ou ao aplicar um produto mentolado na pele. O mentol não resfria de verdade, mas estimula receptores de temperatura no corpo que nos dão essa sensação de frio. História e tradição. A hortelã tem uma história longa e encantadora. Registros históricos mostram que ela já era utilizada pelos egípcios há mais de 3.000 anos. Foram encontradas folhas secas de hortelã nas tumbas dos faraós. Os gregos e romanos da antiguidade usavam a hortelã em rituais, como aromatizante, em banhos, e também como remédio. Na mitologia grega há até uma lenda sobre a hortelã. Conta-se que Mentha era uma ninfa da qual o deus Hades se apaixonou. Perséfone, sua esposa, com ciúmes, transformou a ninfa em uma planta humilde, e Hades, para honrá-la, fez com que essa planta exalasse o mais agradável dos perfumes sempre que fosse pisada. Durante a Idade Média, a hortelã era usada amplamente em mosteiros europeus como erva medicinal. Ela aparece em escritos de Hildegarda de Bingen, uma das primeiras botânicas da história, que descrevia seus efeitos digestivos e refrescantes. No Brasil, a hortelã chegou com os colonizadores portugueses e rapidamente se integrou à medicina popular, à culinária nordestina e às práticas de cura das comunidades rurais. Até hoje, a hortelã do Nordeste, como é chamada a Mentha X vilosa, é uma das ervas mais consumidas e comercializadas nas feiras livres de todo o Brasil. Composição nutricional e química. O que torna a hortelã tão especial do ponto de vista científico? Vamos entender um pouco da química que está por trás dessas folhinhas verdes e perfumadas. A hortelã é rica em compostos bioativos extremamente potentes. Os principais são mentol e mentona, os compostos responsáveis pelo aroma e pela sensação de frescor. O mentol tem propriedades analgésicas, antimicrobianas e expectorantes, flavonoides, como a luteolina, a apigenina e o ácido rosmarínico. São poderosos antioxidantes que combatem os radicais livres no organismo, contribuindo para a prevenção do envelhecimento celular. Vitaminas e minerais. A hortelã fresca é uma fonte surpreendente de vitamina A, importante para a visão e o sistema imunológico, vitamina C, antioxidante e imunoprotetora, vitamina B12, ferro, cálcio, magnésio e potássio, taninos e ácidos fenólicos, com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas,
Vale ressaltar que a quantidade desses nutrientes consumida no dia a dia costuma ser pequena, já que usamos a hortelã em doses modestas, mas o uso regular do chá e da planta fresca ao longo do tempo pode ser um aliado importante para a saúde de forma geral. Benefícios para a saúde. Agora vamos falar sobre o que muita gente quer saber: os benefícios que a hortelã pode trazer para o nosso bem-estar. Sempre lembrando que essas informações têm base em estudos científicos publicados na literatura médica, mas não constituem indicação terapêutica. 1. Saúde digestiva. A hortelã é talvez mais conhecida pelos seus efeitos sobre o sistema digestivo. O mentol tem uma ação espasmolítica, ou seja, ajuda a relaxar os músculos lisos do trato gastrointestinal. Isso pode ajudar a aliviar espasmos intestinais, gases, distensão abdominal e a sensação de estômago pesado após as refeições. Estudos clínicos mostram que o óleo de hortelã-pimenta em cápsulas entéricas tem sido investigado como suporte no manejo de sintomas de síndrome do intestino irritável, mas qualquer uso terapêutico deve ser feito com orientação médica. 2. Saúde respiratória. O mentol tem uma ação expectorante conhecida, ajudando a fluidificar e eliminar secreções das vias respiratórias. Por isso, o chá de hortelã tem sido usado popularmente para aliviar sintomas de resfriado, tosse, sinusite e congestão nasal. Inalações com folhas frescas de hortelã em água quente também são uma prática tradicional amplamente difundida. 3. Dor de cabeça e tensão muscular. O óleo essencial de hortelã aplicado topicamente na testa e nas têmporas tem sido estudado como uma alternativa ao uso de analgésicos leves para dores de cabeça tensionais. O efeito refrescante do mentol pode ajudar a relaxar a musculatura e reduzir a sensação de pressão. Estudos preliminares indicam resultados promissores, mas mais pesquisas são necessárias. 4. Saúde oral. Graças às suas propriedades antimicrobianas, a hortelã é um ingrediente clássico em cremes dentais, enxaguantes bucais e pastilhas. O mentol combate bactérias causadoras de mau hálito e contribui para a sensação de frescor na boca. Mastigar folhas frescas de hortelã é um remédio popular eficaz para combater o hálito ruim temporariamente. 5. Concentração e energia mental. Algumas pesquisas sugerem que o aroma do mentol pode estimular o sistema nervoso central de maneira suave, aumentando o estado de alerta e melhorando a concentração. Isso explica por que muitas pessoas usam produtos mentolados durante estudos ou trabalhos que exigem foco. Novamente, essas pesquisas são preliminares e não deve haver exagero nas expectativas. 6. Propriedades antimicrobianas e antifúngicas. O óleo essencial de hortelã tem demonstrado em estudos laboratoriais a capacidade de inibir o crescimento de algumas bactérias e fungos patogênicos. Isso não significa que o chá seja um antibiótico, mas sugere que o uso regular da planta pode ser um fator de apoio à saúde imunológica. 7. Ação antioxidante. Os flavonoides presentes na hortelã combatem os radicais livres, moléculas instáveis ligadas ao processo de envelhecimento celular e ao desenvolvimento de doenças crônicas. Uma dieta rica em alimentos e ervas antioxidantes, incluindo a hortelã, é reconhecida como um fator protetor pela ciência da nutrição. Como usar a hortelã no dia a dia? A versatilidade da hortelã é um dos seus maiores encantos. Existem muitas formas de incorporá-la ao cotidiano: chá, infusão, a forma mais clássica e popular. Coloque de 5 a 10 folhas frescas ou uma colher de sopa de folhas secas em uma xícara de água quente, não fervente. Isso preserva os óleos essenciais. Tampe por 5 a 10 minutos, coe e beba. O chá pode ser consumido quente no inverno ou gelado no verão. Planta fresca na alimentação. Adicione folhas frescas de hortelã em saladas, sucos, vitaminas, tabbouleh, quibe cru, cuscuz nordestino, molhos para carnes e peixes, e em drinks como o clássico mojito, versão sem álcool com limão, água com gás e mel, fica delicioso. Inalação. Coloque algumas folhas frescas em um recipiente com água quente, cubra a cabeça com uma toalha e inale o vapor por 5 a 10 minutos.
Alivia a congestão nasal e a sensação de nariz entupido. Uso tópico externo. Folhas amassadas aplicadas na testa podem ajudar com dores de cabeça. Há também cremes e produtos com óleo essencial de hortelã para uso na musculatura, mas sempre leia as instruções e evite contato com os olhos e mucosas. Óleo essencial, extremamente concentrado. Nunca deve ser ingerido puro e precisa ser diluído em óleo vegetal carreador para uso tópico. Crianças pequenas e pessoas com histórico de convulsões devem evitar o uso de óleo de hortelã-pimenta. Contraindicações importantes. Crianças menores de 2 anos não devem receber preparações com mentol perto do rosto, pois pode causar dificuldade respiratória. Gestantes devem consultar o médico antes do uso. Pessoas com refluxo gastroesofágico podem ter piora dos sintomas com o consumo excessivo de hortelã. Cultivando sua própria hortelã. Uma das melhores coisas sobre a hortelã é que você pode cultivar a sua própria em casa, mesmo que não tenha um grande jardim. Ela se desenvolve bem em vasos, canteiros e jardins, prefere solos úmidos, ricos em matéria orgânica e precisa de luz solar indireta ou meia sombra. Luz solar direta em excesso pode queimar as folhas. A hortelã se propaga muito facilmente por estacas. Corte um galho, retire as folhas da parte inferior e coloque em água por alguns dias. Quando aparecerem as raízes, transplante para a terra. Atenção, a hortelã tem tendência invasora. Se plantada diretamente no solo do jardim, pode se espalhar rapidamente pelas raízes. Use vasos ou contenha a área de plantio com bordas. Regue regularmente, mas sem encharcar. Evite o acúmulo de água no prato do vaso. Colha as folhas sempre pela manhã, quando a concentração de óleos essenciais está mais alta. Receitas. E chegou a hora mais esperada. Vou compartilhar com vocês 2 receitas incríveis com hortelã, fáceis de fazer em casa e cheias de benefícios naturais. Receita 1. Chá de hortelã com gengibre e limão. Ingredientes: 10 folhas frescas de hortelã, um pedaço de gengibre fresco, cerca de 2 centímetros, fatiado, suco de meio limão, uma colher de chá de mel, opcional. 300 ml de água filtrada. Modo de preparo: aqueça a água até quase ferver, cerca de 90 graus Celsius. Adicione o gengibre fatiado e deixe descansar por 3 minutos. Acrescente as folhas de hortelã, tampe e deixe repousar por mais 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e, se quiser, o mel. Beba morno ou gelado. Por que essa combinação é especial? O gengibre contribui com suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas. O limão traz vitamina C e sabor. A hortelã refresca e acalma o sistema digestivo. Uma dupla poderosa para o bem-estar geral. Receita 2. Água detox de hortelã com pepino e limão. Ingredientes: 1 litro de água filtrada gelada, meio pepino japonês cortado em rodelas finas, 10 a 15 folhas frescas de hortelã, suco de um limão, rodelas de limão para decorar, gelo a gosto. Modo de preparo: em uma jarra grande, coloque a água, o pepino fatiado, as folhas de hortelã levemente amassadas com as mãos. Isso libera o aroma e os óleos, o suco de limão e as rodelas de limão. Acrescente gelo, misture bem e deixe descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir. Quanto mais tempo descansar, mais saborosa fica. Por que essa receita é incrível? É uma forma deliciosa e refrescante de aumentar a ingestão de água ao longo do dia. O pepino hidrata e contribui com silício para a pele. O limão alcaliniza e desintoxica. A hortelã refresca, perfuma e traz seus benefícios digestivos. É a bebida perfeita para os dias quentes. E assim chegamos ao fim do nosso conteúdo de hoje sobre a maravilhosa hortelã. Espero de coração que você tenha aprendido algo novo, interessante e útil para a sua vida. Lembramos mais uma vez, a hortelã é uma planta maravilhosa, mas ela não substitui o acompanhamento médico. Sempre que tiver dúvidas sobre sua saúde, procure um profissional qualificado. Cuide-se. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que você ama e até a próxima.